Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estamos hoje aqui. Nós não poderíamos, né, deixar passar em branco neste mês de novembro, neste mês que é o Novembro Negro, né, esta importante publicação, né, da Cláudia, da doutora Cláudia, e eu sempre brinco com ela porque ou Daiane ou Cláudia, mas eu gosto de chamar de Cláudia, mas ela gosta mais de Daiane Moletti. Essa obra que foi fruto do seu doutorado, né? O livro, né, que ela desenvolveu, né, a partir de uma pesquisa, né, no litoral médio gaúcho, o litoral negro, né, uma expressão que é tão forte, tão importante para todos nós. E esse trabalho foi desenvolvido no Departamento de História e no programa de pós-graduação em História da URGS, né, recebeu o prêmio CAPES em 2019. A Daiane, doutora Daiane, que possui graduação em História, especialização em Educação Profissional com habilitação para docência, mestrado em Ciências Sociais e doutorado em História. E uma experiência aí gigantesca na área da igualdade racial, sobretudo, com pesquisas em documentos do século XIX, como registros de prisões, registros de batismo, registros de casamento, inventários, testamentos, processos, crimes. Além disso, tem experiência em história oral, e aí, especialmente, né, pesquisando a memória das comunidades quilombolas. Mas o mais importante de tudo isso, né, e que eu quero destacar e enfatizar, é esse retorno do pesquisador ao campo, dar esse retorno ao campo. Eu sempre, uma das questões que sempre me preocupavam muito na nossa região era o desenvolvimento de pesquisas e, de certa forma, um, um pouco de timidez por conta das universidades e dos pesquisadores em trazer de volta esses elementos de pesquisa, de campo, para a comunidade. Né? E eu vejo que a Daiane tem rompido essa barreira, tem sido sempre uma parceira nossa aqui em Mostardas. Certamente, Daiane, nós iremos em um momento oportuno, né, queremos muito te ter aqui fisicamente, e estávamos comentando nos bastidores que a questão da pandemia já. Todos nós estamos estafados, cansados, né? Mas vamos torcer muito para que o ano que vem esteja fazendo esse lançamento presencial aqui para a comunidade de Mostardas. Mas, né, enquanto a gente não pode fazer isso, a gente faz de forma virtual. Então, boa noite, Daiane. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Olá, boa noite a todos, todas que estão nos escutando, nos vendo. Que alegria, né, podermos estar assim, né? Infelizmente, o livro deveria ter sido publicado antes também, né? A previsão é que logo ali depois de março já começassem os trâmites, né? Mas acabou que nós fomos aí interrompidos, todos nós, né, todas nós, pela pandemia, e num esforço, assim, né, de conseguir manter a verba, porque o livro foi publicado, né, com uma verba da CAPES, através do programa de pós-graduação da História, né? Então, para evitar perder a verba, nós corremos um pouco e conseguimos, né? Eu recebi os livros no dia 20 de novembro, né? Que é muito significativo também, né? Então, que possamos, né? Logo, estarmos, né, juntos fisicamente para poder comemorar mais essa grande vitória, né? Fico muito feliz de poder retornar, assim, de ter honrado, né, todas as memórias que escutei, os documentos que li sobre o litoral. Fiquei muito feliz, né, quando ganhei a premiação da CAPES, né, que não era algo que eu estava esperando, assim, porque meu compromisso, de fato, era conseguir acabar o doutorado, né, e aí eu tive vários problemas pessoais, né, durante o doutorado, e eu estava numa fase muito preocupada, assim, lá no ano de 2018, né, de como que eu iria acabar. E aí, falando com a Andrea Witt, né, que também é uma pesquisadora, ela me disse do ensaio do seu Luiz Faustino, né, do ensaio de promessa. E depois de ver o ensaio, de estar presente, de escutar, né, eu pensei, nossa, eu só tenho que escrever sobre isso, né, então foi onde eu ganhei a energia que me faltava, né, para conseguir
seguir em frente, e aí fui contemplada, né, com esse prêmio, que é o reconhecimento nacional, né, de uma tese que é de uma mulher negra, que foi financiada pela CAPES, que é sobre comunidades quilombolas aqui do litoral, que eu chamei desde sempre, desde, né, muito tempo, eu vinha chamando já de litoral negro, para se contrapor, né, com todas as narrativas, né, que fala que é um espaço açoriano. E depois, esse ano, enfim, conseguimos a publicação do livro, é uma grande felicidade. Que bacana, Daiane. Mas conta exatamente nesse ponto que eu queria, tu já deu uma pincelada, mas como que tu chega no litoral negro, né? Como que tu vem do outro lado da lagoa, né? Tu vem da região de Pelotas, e como é que tu chega no litoral negro, né? E a partir dessa chegada no litoral negro, principalmente como pesquisadora, né? Como foi essa tua relação, né? Como pesquisadora, como mulher negra, né? Pesquisando comunidades quilombolas, né? Em uma região, né? Completamente uma região que, quando a gente analisa o nosso litoral sobre vários aspectos, né? O litoral médio, né? Eu sempre gosto de dizer isso geograficamente, né? Que o Rio Grande do Sul ele possui o nosso litoral é dividido em 3 partes: o litoral norte, o litoral médio, que é justamente a faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, e o litoral sul. E o litoral médio ele fica meio que no ponto de vista, sobretudo, de planejamento, de política pública e de reconhecimento como litoral, ele fica meio, por exemplo, Mostardas, no ponto de vista do planejamento, está no litoral norte. Tavares já puxa para o litoral sul, quando a gente olha para a questão das regiões de planejamento do Rio Grande do Sul. Então a gente fica meio perdido nesse vasto litoral gaúcho. E aí tu vem trazer este elemento que talvez seja o elemento que nos dá uma característica diferenciada, que é o litoral negro. Né? Então, que é exatamente os municípios do litoral médio, que são as comunidades quilombolas que começam lá na Vila Nova, em São José do Norte, né, e terminam lá na Costa da Lagoa, em Capivari do Sul, né, passando por Mostardas, Tavares e Palmares do Sul. Então, conta um pouco para nós sobre isso, sobre esta, digamos que, descoberta do litoral negro. Então, faz um pouquinho de tempo já. Eu estava recém-formada em História, né, tinha me formado pela FURG, e foi no ano de 2008 que a minha orientadora, né, da graduação, a professora Márcia Cuniucci, me convidou para ser bolsista dela no relatório sócio-histórico e antropológico da comunidade do Limoeiro, que fica em Bacupari, no Palmares do Sul. E até então, eu sempre fui uma rata de arquivo, né? Eu tinha já, né, trabalhado em duas instituições de guarda documental, então o século XIX era onde né, eu me sentia muito confortável. Então foi uma baita experiência no sentido de que do que ainda povoava também, né, na minha imaginação, aquela ideia clássica do quilombo, né, de fuga, de esconderijo. E quando nós fomos, né, na primeira saída de campo, né, para pesquisa, me chamou a atenção que era uma área plana, né, então, e que tinha muitos silos de arroz, né, e várias memórias foram surgindo de lá para cá, né, e uma coisa que sempre me chamou a atenção era a narrativa de que aqui todos nós somos parentes, que todos eram parentes dentro do quilombo e que tinha vários parentescos com outras comunidades quilombolas, como Casca, por exemplo, que é bem vizinha, né? Então, e também, né, tem uma questão que eu sempre falo, que é o seguinte: eu sou filha de pais que nasceram na zona rural de Piratini, que é um município vizinho aqui de Pelotas, né? E que vieram para a cidade, acho que década de 1970, se não me engano, em busca de emprego, enfim, como várias outras famílias negras, né, que tiveram que abandonar as terras por falta de oportunidade. E eu escutava muitas histórias, né, do meu pai, principalmente, mas também da minha mãe, sobre questões relacionadas como que se davam as relações sociais e de trabalho no campo, né, na área rural. E quando mais jovem, nunca dei muita bola, assim, né. E aí, quando eu cheguei lá no Limoeiro, eu comecei a escutar algumas histórias muito semelhantes com aquelas que eu tinha na minha memória, né? E isso me despertou muito, assim, no sentido de que houve uma identificação, né? Enquanto alguém que não tinha prestado a atenção no que os meus pais tinham falado, né? E no quanto que as nossas histórias, né, embora separadas geograficamente, né?
identitariamente também, eram muito próximas, né? Então, eu começo com Limoeiro e depois conheci Casca numa festa, e aí depois, em uma saída de campo, eu acho que 2013 também, com a professora Cuniucci, 2012, 2013, eu conheci Teixeiras, né? E aí, quando eu cheguei em Teixeiras, eu pude perceber, então, que essa questão de uma necessidade de se entender esse espaço, né, do ponto de vista histórico, é muito grande, né? Porque não existem quase pesquisas na área de história. Em Casca, né? Especialmente da área da antropologia, tem o relatório do Limoeiro, né? Mas as outras comunidades, elas não têm essa relação que tem a ver com o século XIX, principalmente, né? Como que se deram esses assentamentos de negros e negras em pleno século XIX. Então, eu comecei a juntar, né, os pontos, e aí o que me deparou muito, assim, que me chamou muita atenção, e quero continuar estudando, é o quanto. Cláudia, Daiane, o microfone. Ah, Isso, deu certo. tá, toquei aqui sem querer. Deu um barulhinho, eu fiquei olhando o Ah, que que era. tá bem. O litoral negro, então, né, quando eu chego em Teixeiras, que eu vou perceber, então, o quanto que há de pesquisa para ser feito do ponto de vista histórico, e que eu não dei conta também de tudo, né, porque tem muitas comunidades que não há quase nada escrito sobre, né, então, há muito trabalho de campo para ser feito, para escutar os quilombolas, para ir em arquivos, né. E quando eu cheguei, portanto, em Teixeiras, o que eu percebi era isso, assim, que o século XIX, né, que é esse surgimento desse litoral, com vários núcleos de escravizadas e de escravizados que conquistaram a liberdade e um quinhão de terras na primeira metade do XIX e uma série de casamentos entre essas comunidades e comunidades da vizinhança, né, demonstrando o quanto que a família negra extensa era também uma rede de proteção para as próprias terras, né? Então, foi um trabalho que começou lá em 2008, né, e que em 2012 se fortaleceu, né, porque eu fiz ainda o meu mestrado, eu segui pesquisando ainda a cidade do Rio Grande, mas segui sempre lendo, tinha todo o material guardado, né, e aí quando foi no doutorado que eu resolvi pesquisar, então, portanto, esse litoral, e chamando ele de litoral negro por isso, né, porque tem muitos grupos de libertos, alguns que eu nem sei, né, se não são outras comunidades quilombolas né, que se dissiparam com o tempo, né, que estão agrupadas com as atuais, né, porque há uma escassez também, né, como eu falei, de pesquisas, e é preciso debruçar muito mais, assim, também, né, na documentação, coisa que eu não ia dar conta, né, aqui no doutorado. Pois é, certamente é uma grande contribuição, não só para a região, né, mas também para a história negra do Rio Grande do Sul. E agora, né, o resultado dessa pesquisa, desse teu empenho, dessa tua dedicação, é essa obra, né, é esse livro. Né, e aí eu queria ouvir de ti, né, o que os leitores irão encontrar no livro, né, o que o livro traz. Né, eu estou esperando o meu chegar aqui, estou ansioso já para recebê-lo. Né, teu microfone está desligado. Deu. Deixa eu mostrar aqui, tá Tá aí, então. chegando aqui. Deixa eu mostrar aqui também o prêmio que caiu agora aqui, do CAPES de tese, né, também não consegui voltar, né, quando eu estava indo para Brasília, né, depois da Semana da Consciência Negra. Aqui. Certamente poderemos ter esse livro, o livro e o prêmio aqui, Mostardas, para nós Claro. de Mostardas, para nós quilombolas, para nós açorianos, para nós afro-açorianos, é uma honra, assim, ter uma pesquisa, né, sobre o que somos, né, tendo um livro e também um prêmio tão importante e tão significativo no ponto de vista da ciência brasileira e, sobretudo, sendo por uma pesquisadora negra que tem se dedicado tanto, né, a pesquisar a nossa região. Mas o que o leitor vai encontrar no livro? Né? E muitas pessoas estão me perguntando, né, qual o caminho para adquirir a obra também. Como eu te disse, certamente nós teremos aqui um momento contigo aqui presencialmente,
né? Queremos muito que isso aconteça o mais rápido possível. Obviamente que dependemos ainda aí da situação da pandemia e a gente está muito confiante que o ano que vem será um ano melhor do que foi este, né? E que consigamos aí retomar a normalidade. Mas conta para nós, então, o que as pessoas vão encontrar no livro, né? E qual o caminho para adquiri-lo, aqueles que queiram e tenham interesse. Então, o livro é comigo mesmo, né? Então, é pelo meu e-mail. Depois a gente pode colocar até no bate-papo ali, né? É Isso, Cláudia eu posso Rolê. colocar isso, a gente pode colocar aqui depois, perfeito. Tá. Então, o livro, então, como eu falei, ele é um financiamento da CAPES, né? Através do PPG, né? Da história da URGS. Então, também fiquei muito feliz também, né? Pela aposta e abraçado também, né? Essa possibilidade, né? De estar publicando o livro. E destacar também, assim, né, o quanto que tem coisas que parece que são muito longe, né, quando somos negros e negras, né, a minha mãe me ensinou a ler e escrever, a fazer contas, eu sempre conto essa história, né, para demonstrar todo um investimento familiar que acreditou na educação, né, o quanto que era de ter livros também em casa, né, o quanto que a minha mãe fazia, os próprios caderninhos, né, com figurinhas, né, e com desenhos para que eu aprendesse a ler e a escrever, e o quanto de livros doados que eu tive, né? Então, hoje, estar lançando o livro é muito significativo e é uma conquista coletiva de todos nós que lutamos, né, de fato, né, por uma sociedade antirracista. Bom, o livro, então, chama O Litoral Negro do Rio Grande do Sul. Tá? Essa imagem que tem aqui é uma imagem de Teixeiras, né? Não consigo, a pessoa não... Aqui. Na década de 1960, tá? Inicialmente, então, eu faço essa discussão do que é esse litoral negro, né? Especialmente porque eu vou trabalhar, entender como que se deu a manutenção, né, de um campesinato negro que surge lá no século XIX e que existe até hoje com as comunidades remanescentes quilombolas, né? Claro que a gente sabe que há uma série, né, de expropriações territoriais, né, ao longo desses séculos. Mas as comunidades, elas estão aí, né? Então, houve muita luta, muita resistência. E, então, eu vou procurando esses elementos, né? E falo primeiro, então, do que é esse litoral negro para mim, né? Então, aí eu vou estar, né, dialogando muito com a ideia de Campo Negro, um historiador, que é o Flávio Gomes, que fez também, né, esse prefácio do livro, com a ideia de que os quilombos, eles eram muito... Existiam muitas redes, né, entre escravizados, entre libertos, entre outros quilombos, entre população negra, né, então a ideia de redes muito presentes. Então, eu vou pontuando vários grupos de libertos que eu vou achando em vários documentos do século XIX, de Teixeiras, de Casca, no Limoeiro, os negros da Figueira, do José Carneiro Geraldes, né, e vou pontuando como que se davam as relações familiares dentro da senzala e também com outras senzalas vizinhas, né? E aí, esse litoral negro, portanto, ele é tanto esse espaço geográfico, né, dessa estreita faixa de terras, né, entre a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico, e também um conceito que abarca uma série de relações, né, de parentescos, de uma rede de solidariedades, de uma rede de fé também em Nossa Senhora do Rosário, que não é a única religiosidade que há, mas é a religiosidade que é muito antiga, né? Então, por isso que eu me detive nessa em específico, né? E também a importância da mulher negra na manutenção do negro. Então, é um espaço que é geográfico, mas que também tem essas redes, e por essas redes que ele sobreviveu, né? Acho que é muito importante ativar isso também, porque muitas vezes, né, a gente escuta, porque os negros não são unidos, né? Assim como não há união, né, de todos os brancos, né? É verdade que outras particularidades. Mas as redes, elas foram essenciais desde a escravidão, no pós-abolição e atualmente para que pudéssemos sobreviver, né? Feito isso, então, eu vou do século XIX ao tempo presente e vou pesquisar o Limoeiro, Casca, Teixeiras e Capororocas, né? Em diferentes momentos, tá? Porque do Limoeiro eu tinha participado, portanto, né, do relatório, né, de Casca em especial, eu fico no século XIX, em Capororocas, com alguns, né, quilombolas que estavam, né, no ensaio do seu Luiz Faustino, e em Teixeiras é que, de fato, eu vou me deter mais, né, porque
porque das comunidades, né, que eu estava pesquisando, era a que menos tinha material e que mais precisava, portanto, né, de um esforço, portanto, de uma historiadora para conseguir compreender, né. Então, analisado esse litoral, eu vou partir para a década de 1960, em especial porque é um momento de reforma agrária, e muito se fala, né, do ponto de vista historiográfico, que na década de 1960 havia sido realizado uma reforma agrária nos Teixeiras, e que eles tinham conquistado um tanto lá de hectares de terra. O que, na verdade, não se falava é que o que houve foi uma oficialização daquelas terras que essas comunidades, que esses grupos, né, que esses camponeses negros, né, eles tinham. Então, tem um capítulo específico sobre essa posse e precariedade da posse da terra, né, especialmente porque são terras que são oriundas, que são registradas em testamentos lá do século XIX e que são acionados em plena década de 1960, em Teixeiras e no Limoeiro. Em Teixeiras, há um processo que está armazenado, né, no arquivo histórico, né, e todos os trâmites relacionados, né, dessa medição, o quanto que incluiu também, né, proprietários brancos dentro da terra também, né, dos Teixeiras, e o quanto que essa demarcação excluiu outras terras, né, que possivelmente fossem dos Teixeiras, né. E no Limoeiro, é um caso específico, né, com os albinos, inclusive com outros fazendeiros, como o Leonel Brizola também da época, né, e todo um impasse de quem que eram aquelas terras, os próprios albinos, né, albinos, porque era um grupo de escravizados que conquistou a terra em 1873, né, também, né, num testamento, e era albinos porque um dos escravizados, né, acho que um dos mais velhos era o albino, né, com o nome albino, que depois, né, ele vai nomear, né, a família, né. Então, esse processo, portanto, ele está hoje também na Casa de Cultura, né, aqui de Mostardas, aí em Mostardas, é um processo que traz, então, toda uma luta de uma família negra para recuperar uma parcela de terras perdidas, onde possivelmente foi feito uma reforma agrária, né. Então, essa luta pela terra em plena década de 1960 e toda a fragilidade porque a posse estava, né, garantidas em testamentos do século XIX, que possuíam, né, uma cláusula de inalienabilidade, né? Então, em Teixeiras, por exemplo, a luta era para acabar com essa cláusula de inalienabilidade e, assim, essa posse coletiva, que não podia ser vendida, não podia ser alugada, pudesse, de fato, ser individual, né, ou familiar, em lotes, e, com isso, as famílias negras, elas poderiam, então, portanto, né, vender, né, as suas terras, como tem algumas narrativas, né? Porque, de um lado, então, tem o documento individual dos lotes, mas, de um lado, também fragiliza a luta pela terra. Ainda falo também dos bailes separados, que é uma narrativa muito recorrente, né, em áreas rurais, né, no sentido de que eram em salões separados, bailes, né, para morenos, porque até então falar, né, negro era algo que era pejorativo, né, e os bailes de brancos, que era uma narrativa que eu escutava muito também, né, dos meus pais falarem em Piratini, né, então, aos poucos eu fui também entendendo um pouco né, daquilo que eu tinha escutado também dos meus pais, né, e toda essa percepção, portanto, que, por exemplo, os negros não poderiam entrar no baile dos brancos, mas os brancos poderiam entrar, né por vezes, né, no baile dos negros, né? Então, e aí parto depois, né, para compreender o quanto que a fé em Nossa Senhora do Rosário, ela é muito latente, né? Então, todas as narrativas, vou pesquisar a festa, né, de Nossa Senhora do Rosário, e também o ensaio de pagamento de promessa, né? E o quanto que essa fé, ela é fundamental para que os quilombolas lutem, né? E se mantenham firmes, né? Porque nos momentos que é de desespero, por exemplo, que se aciona a santa, né? Ou para poder, numa questão relacionada à saúde, ou à lavoura, ou recentemente aos estudos. E por fim, né? A força da mulher quilombola, a sabedoria, a ancestralidade, né? O quanto que muitas vezes, né? Quando a gente vai falar sobre, por exemplo, a Irmandade, né, Nossa Senhora do Rosário, ou a luta pela terra, muitas vezes vai prevalecer, né, a história dos homens, mas o quanto que essas mulheres, elas foram e são fundamentais, né?
A Cláudia acabou de sair de algum problema, logo, logo vou passar o link aqui para ela voltar, mas certamente... Aqui, voltou. Daiane? Ah, caiu, voltou. O que aconteceu? Hoje eu derrubei uma caneca de água no meu computador. Eu acho que ele está apresentando sintomas agora desse meu Ah, desastre. tá dando sintomas. Bom, então tá com sintomas, eu acho, desse meu desastre. Isso, da força Acho que eu das estava mulheres falando das quilombolas, mulheres perfeito. quilombolas, era isso? Pode Quando continuar. saiu? Tá. Então tá. Então, e aí eu fui procurar, né, alguns elementos que muitas vezes passam muito e que desapercebidos, né, pelo fato que parece que é simples, né, mas o quanto que há de sabedoria de fazer uma alimentação, por exemplo, né, o quanto que há de sabedoria quando se faz um doce, por exemplo, quantas memórias afetivas tem atrás disso, né. Então eu fui buscar compreender quanto de afeto, quanto de ancestralidade e sabedoria existem nessas mulheres, porque quando a gente fala, por exemplo, né, do ensaio de pagamento de promessa, as mulheres, elas fazem, né, que elas possibilitam que o ensaio aconteça, né, porque organizam um salão, que fazem e servem alimentação, porque são também a memória do grupo, né, o quanto que as benzedeiras também, né tem uma sabedoria ancestral, né, e aí a gente pode falar de Tia Miguela, a professora Vera Marta, a Edmara, né, com a história de um capítulo é sobre as mulheres negras. Acho que travou, Daiane. Tá me ouvindo? Vamos aqui adicionar novamente. Daiane, tá me escutando? Bom, vamos dar sequência. Estamos, então, ouvindo essa importante contribuição da pesquisa, né? E o quanto é importante esse reconhecimento da nossa história. E aí eu vejo aqui muitas pessoas nos acompanhando, a própria Edmara, o professor Cláudio, muitas e muitas pessoas que têm nos ajudado aí, a professora Roseli. A gente tem trabalhado muito nessa questão do resgate, né, do negro na história de Mostardas. Então, o livro da doutora Daiane vem nos ajudar nesse sentido, sobretudo contribuir com este processo que nós temos, né, de promoção da igualdade racial através das políticas públicas, através da educação. Está aqui o meu amigo Rogério Santos, de Montenegro. Boa noite, Rogério. Sei do teu trabalho aí no resgate do negro no Vale do Caí. Mas quando a Daiane falava na questão da importância da mulher negra, Daiane, tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Agora Perfeito. foi a minha internet que caiu. Perfeito. Não, Daiane, eu estava aqui lembrando, quando tu fala da força da mulher negra, eu volto lá nos anos 80, quando, na época, para que eu estudasse, naquela época, uma criança negra, e principalmente sendo homem e sendo o mais velho da família, onde o objetivo maior de uma família era trabalhar, né, para principalmente a manutenção básica, que era para comer, né, e eu tive a força, né, da minha mãe, Dona Marli, e da minha avó, Dona Zefa, né, que se eu estudei, se eu consegui chegar no ensino fundamental, foi pela força delas, né, foi pelo estímulo delas, foi pela aposta delas na educação, né, e inspirados nas histórias do meu avô Totoca, que era uma das pessoas mais sábias da comunidade quilombola dos Teixeiras. Então, assim, eu tenho muito forte essa ancestralidade feminina em toda a minha luta. E eu lembro que quando eu fui para estudar na Escola Técnica de Agricultura de Viamão, e naquela época você sair do município, né, sair da sua família para um lugar, naquela época de difícil, você estudar em Viamão, um jovem de 17, 18 anos, era algo... E eu lembro, assim, da minha avó preparando pão caseiro,
preparando doce de figo, preparando quitutes, né, que eu levava numa mala de garupa para que me estimulasse, né? Então eu sempre, quando voltava, sabia que teria uma mala de garupa cheia de coisas preparadas pela avó, né? E certamente aquilo foi extremamente importante. E aí, quando tu fala desse litoral negro, que ele é um espaço geográfico, mas ele é muito mais um espaço social, né? E tu fala dessas relações, né? E hoje a gente tem hoje, em 2020, exemplos marcantes dessas questões, como, por exemplo, o Fórum das Comunidades Quilombolas do Litoral Médio, que há mais de 10 anos essas comunidades se reúnem, elas buscam articular ações coletivas, né? E ao mesmo tempo, eu posso dizer que, quando concluí meu doutorado, o meu objetivo maior, de certa forma, era querer contribuir de alguma forma com o município, né? Então, quando eu retorno em 2017 para ser secretário, e aí, na condição que eu estava, por exemplo, eu recente estava no meio do meu doutorado, concluindo o doutorado, concluí o doutorado estando em Mostardas, então pude dar esse presente para o meu pai, seu Baltazar, né? Pude levar ele na defesa da minha tese, ele pôde me ver sendo o primeiro doutor em políticas públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas o mais importante foi poder esse conhecimento adquirido na universidade trazer de volta para o meu município, né? Então acho que essas relações são muito fortes nesta região, e a gente sempre sente aquela necessidade de voltar, né, de estar perto do nosso povo, estar perto daquelas pessoas que a gente sabe que nos constituíram. Então, realmente, esse litoral negro, ele tem essas características muito particulares, né, que são diferentes de outras regiões quilombolas do próprio estado do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil, né? E então a tua obra, nesse sentido, assim, ela vem primeiro demarcar esse espaço, né, no ponto de vista teórico, acadêmico, então legitima, né, uma relação social existente, assim, eu acredito que, além dessa contribuição no ponto de vista da academia, tem uma contribuição muito importante, que é tu deu voz a pessoas das comunidades, tu deu voz às comunidades, tu deu voz a todas essas comunidades desse litoral negro, né? E esse material certamente aí vai servir de subsídio para que seja trabalhado nas escolas, para que seja o meu lugar, digamos, nessa luta quilombola, se dá por meio das políticas públicas, né? Nós sempre estamos aqui preocupados em construir políticas públicas, e este ano é um ano muito especial para mim, particularmente, né? Fui eleito vereador no meu município, né? Levando sempre essas questões como bandeiras, né? As questões da igualdade racial, as questões da acessibilidade, as questões do meio ambiente, e eu tenho dito muito aqui que, quando a gente defende esses temas, eu defendo muito que, quando eu falo numa questão de afro-açorianeidade, ou seja, de um espaço afro-açoriano, eu estou falando de composição. Ou seja, a gente não está aqui negando a questão açoriana, mas somando a questão açoriana, o papel do negro na formação desta região, né? E mais do que nunca a gente precisa trabalhar nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva de que isso que nos formou, né? E isso é importante para a nossa identidade. Agora, eu queria também entender um pouco, Cláudia, Daiane, como é que a gente poderia, né? Como é que tu pensa, né? Obviamente que o livro por si só já vai ser um instrumento extremamente importante, mas para além do livro, de que forma, né, a Daiane, pesquisadora, poderia estar contribuindo, né, com os municípios do Litoral Negro? O que nós poderíamos estar pensando de forma coletiva aqui, no sentido de trazer esses temas, né, que são tão densos, é uma pesquisa tão densa, para o dia a dia da vida da comunidade, né? A gente possa levar para a educação, a gente levar para diferentes espaços sociais. Como é bom a gente saber mais da nossa história, né? Como é bom a gente se entender melhor dentro do território. Então, de que forma a gente podia estar articulando ações e de que forma essa importante obra pode estar contribuindo nesse sentido? Agora tu falou da força da mulher, né, quilombola, e é isso, né? As mulheres, as negras como um todo, né, têm uma história de muita luta, né, de muita resistência diante de um Estado, né, que
e que racializou, né, seus corpos, né, e que não garantiu, que não garante hoje, né, em plena pandemia, é a cidadania, né, da população negra, quilombola, indígena também, né. Mas, em específico do livro, né, uma das minhas preocupações, e fico feliz, assim, né, quando algumas pessoas me dão retorno, acho que entre elas tem aqui a professora Aura, né, sobre utilizar o livro em sala de aula, né. É claro que, assim, eu tinha a preocupação de ter todo um rigor científico, né, porque de fato tem que ser, né, um trabalho científico, acadêmico, mas que ele pudesse também ser lido por outras pessoas que não fossem da academia, né. E acho que, em parte, eu consegui isso, né, porque é uma leitura que eu não tentei, né, porque não sou assim também, não falo, né, de forma rebuscada, enfim. Então, tentar também ser um livro que as pessoas entendessem do que eu estou falando, né, e acho que, em parte, consegui isso. Mas eu penso que seria muito interessante, né, a gente tinha conversado um pouco sobre isso, né, depois veio também, né, como a gente falou, né, a pandemia, também falei com a Edmara, de como que nós podemos né, transformar essas histórias, né, em materiais para serem utilizados em sala de aula, né, porque é lógico que ele é um livro de fácil leitura, mas a gente está falando também que a gente precisa, né, que esse conteúdo esteja, por exemplo, no ensino fundamental e médio, né. Então, penso que seria, acho que fundamental que, né, que a gente conseguisse transpor, portanto, essas pesquisas, essas memórias, histórias, né, com outros materiais, né, e com isso a gente conseguir chegar na sala de aula, né, porque quando a gente conhece a nossa história, a gente se fortalece, né, se compreende quem é e com isso pode lutar, né. Acho que tem muita história ainda para ser contada, com certeza, né, do litoral, e como eu falei, eu não dei conta, né, em 5 anos de pesquisa, não tinha como, né, mas o que tem já é bastante coisa. Acho que, de um lado, o livro também é um instrumento também de luta pela terra, tem essa questão, acho que é muito importante falar também, em especial de Teixeiras, né, porque eu venho lá do século XIX até o tempo presente falando sobre terra e territorialidade, né. Então, é um documento, então, de manutenção de luta pela terra. Acho que esse é um ponto. E uma outra questão é de utilizar o livro, ou o livro, ou então a pesquisa, né, esse conteúdo e transpor, né, em materiais para serem utilizados no ensino fundamental, no ensino médio, especialmente porque eu acredito muito numa educação étnico-racial, né, porque nós precisamos também conversar com quem quer conversar conosco, né, acho que nós temos várias pessoas que são interessadas e que muitas vezes não têm quase estudos, em especial, né, dessa região, da parte da história, né, como eu falei, há outros materiais, né, então acho que seria interessante articular, né, acho que tem vários trabalhos também, né, de antropólogos, que a gente pode pensar em juntar todo esse material e pensar em construir, né, materiais, ferramentas para serem utilizados dentro da sala de aula, né, para que as pessoas, elas se identifiquem com sua própria história, conheçam a sua própria história, né, e lutem, né, pela manutenção desse litoral negro, que tem uma história que é bem isso que tu falou, né, surpreende, né, porque eu inverti agora o título também, né, e dei destaque para o litoral negro, e as pessoas ficam com surpresa, como assim litoral negro, né? A gente tem aqui no sul, né, quem é de fora acha que não tem negros, e no litoral muito menos, né? Então, falar sobre isso, né, e trabalhar em sala de aula, né, é fundamental, né? Se a gente não discutir, se a gente não conversar, né, sobre essas histórias e memórias, né, a gente não consegue avançar, né? E temos muito mais, como eu falei, né? Eu quero agora me deter em especial ao século XIX, né? Porque eu acho não, tenho certeza que tem muito material. Penso que há muitos outros grupos de libertos que conquistaram a sua liberdade em pleno século XIX, né? Então a gente está falando de um espaço com uma grande presença de negros libertos durante a escravidão, a partir da primeira metade do século XIX. Isso é muito peculiar, porque a gente ainda tem várias comunidades que estão aqui. Então, mesmo diante de muita expropriação, eu falo muito de uma ausência-presença do Estado também, né? Porque ele é ausente, porque não está garantido a cidadania após a abolição, mas ele é presente porque muitas vezes oficializa as expropriações de terra, como eu falei, esses dois processos, um de Teixeiras e um do Limoeiro, né?
Então, penso que temos muito para trabalhar, né, com a pesquisa que está feita, acho que reivindicar, então, portanto, essa questão de estar esses conteúdos dentro da sala de aula, né, é fundamental. Exatamente. Aqui a Edmara tá nos comentários dizendo que o livro será muito importante para trabalharmos, né, com os nossos alunos em sala de aula, pois vamos mostrar a eles a nossa história, não será apenas aquelas histórias que foram trazidas em livros que trazem realidades distantes. Então, essa importância do livro na questão da história, né, dessa contribuição, e aí, como tu bem destacou, né, que a gente pode trabalhar esse material, né? E a partir desse material, e junto com outros materiais já produzidos na região, aqui o Gustavo Alves, que é da Emater, importante trabalho na luta contra o racismo em nosso município, mostra que os negros têm histórias e são fundamentais no desenvolvimento dos municípios do litoral. Eu acho que nesse aspecto é uma grande contribuição, que é mostrar uma outra história para além da escravidão. Ou seja, mostrar a importância do negro, a importância da participação negra na formação desse litoral. Né? Então, nesse sentido, a gente tem aí um conjunto de possibilidades e ações a partir desta obra, né? E como tu bem destacou, a tua obra é na área da história, a gente tem outras obras na área da antropologia, na área do desenvolvimento rural, na área da geografia, né? Na própria área ambiental, né? Então, daqui a pouco, pensar uma articulação desses pesquisadores e a partir desses diferentes documentos, né, destas diferentes perspectivas e olhares para a nossa região e as nossas comunidades quilombolas. A gente tem hoje, por exemplo, estudantes, né, aqui do município, das comunidades quilombolas, não só de Mostardas, mas também de Tavares, de Palmares, de São José do Norte, participando, né, como cotistas nas universidades federais, principalmente na FURG de Rio Grande e na UFPEL em Pelotas. Então a gente tem aí talvez um momento bem interessante, e a tua obra está dentro desse contexto, né, num momento bem interessante aí de aglutinar forças para que a gente cada vez mais aí produza conhecimento sobre as comunidades quilombolas, produza um material didático diferenciado e seja um conhecimento que a tua obra, certamente, os teus textos, e eu acompanho várias das tuas pesquisas e artigos, eu já li e tenho como referências, são textos que tu consegue exatamente sair um pouco daquela linguagem, né, academicista, e que a gente sabe que a gente que passa pela academia sabe que muitas vezes ela é complexa, e traz ela, né, mais próxima do cidadão comum e da população. Então, isso é extremamente importante, porque também desmistifica um pouco daquela ideia, e a gente que sai de uma comunidade quilombola, que a gente sai de uma condição desfavorável, a gente quer produzir conhecimento que faça sentido para a sociedade. Né, que o nosso conhecimento possa, de certa forma, ajudar na transformação da sociedade. Né, ajudar nessa perspectiva de ser uma contribuição, óbvio que acadêmica, mas também uma contribuição social. Né, e a tua obra é muito importante nesse aspecto, é muito importante nesse sentido. Né, eu tenho plena certeza assim, que nós teremos aí muitas parcerias. Está aqui a Laídes Costa também, nos comentários, a Laídes, que recentemente concluiu o mestrado na FURG, né, uma pessoa fantástica também. Então, assim, a gente tem grandes possibilidades aí, Cláudia, e eu estou muito feliz, assim, a gente poder hoje estar falando sobre isso, e dizer que o lançamento, né, ele vem dentro de um conjunto de diálogos que a gente tem estabelecidos, e que, de certa forma, a pandemia nos afastou fisicamente, mas não, as redes nos mantêm conectados, mas que em 2021 a gente possa aí, ter grandes projetos a partir desse livro, né, a partir desta obra, mas ao mesmo tempo também novas conectividades, e que cada vez mais a gente possa, eu sempre digo assim, que quando a gente fala em promover a igualdade racial, é exatamente esse resgate, né, para que a gente possa internalizar na sociedade essas ideias, né, no ponto de vista de que o negro, né, e o seu protagonismo e a sua história, né, e aí eu gosto muito de uma frase do movimento das pessoas com deficiência, né, mas que serve para nós também, porque, na verdade,
é uma frase das pessoas com deficiência, mas do movimento negro das pessoas com deficiência da África do Sul nos anos 80, né, que eles diziam que nada sobre nós sem nós. Né? Talvez o que esteja fazendo diferença hoje é que os negros estão sendo também protagonistas das suas histórias no ponto de vista da academia. Né? E isso tem feito a diferença. Não é por acaso que hoje tu estás aqui como uma mulher negra, né, pesquisadora, premiada, doutora. Né? Eu estou aqui hoje como um doutor. Né? Foi muita luta, e essa luta veio de muitas vozes que foram silenciadas, e a gente tem essa clareza. Né? Muitos e muitos dos nossos ancestrais lutaram demais para que a gente pudesse estar aqui hoje falando, né? Que a gente pudesse estar hoje sendo protagonista. Então, a gente já está chegando no final da nossa live. Eu queria que tu deixasse aí uma mensagem final, né? E mais uma vez, assim, te agradecer muito, né, pela obra, por te dedicares a contar essa história do litoral negro, mas, sobretudo, por toda essa parceria que a gente tem estabelecido e que a gente possa ir cada vez mais, né, tá aproximando a pesquisa da vida real, a pesquisa da comunidade, né, a universidade da comunidade, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, quando a gente estuda em uma universidade pública, quando a gente tem, e aí acho que isso também é importante destacar, né, uma universidade pública que nos dá a possibilidade, né, de fazer trabalhos como este. Agradeço, né, mais uma vez, então, poder estar aqui, né, e que em breve possamos estar juntos, né, aglomerados, seria uma preocupação de protocolos, né, que tudo isso passe, que a gente consiga se aproximar. Fico muito feliz, né, de fato, de ter, né, essa parceria, é fundamental, assim, né, enquanto pesquisadora, mas também eu penso que eu tenho essa contribuição que é da pesquisa, que é fundamental, mas também um compromisso, né, que é de nós negros e negras, né, eu acho que é isso, né, quando nós né, deixamos de ser apenas objetos de pesquisa e que a gente possa, né, que a gente pode, né, contar a nossa história e que sejam sujeitos, né, contando a sua história também, é muito importante, né, por isso que a gente luta também, que aqui no FEPEL, né, tenho vagas para quilombolas e mais vagas, fico muito feliz quando encontro aqui, né, os jovens, né, do litoral, porque com certeza também esse olhar, né, do quilombola, olhando para a sua história, é fundamental também, né, porque a gente consiga perceber uma série de outras relações. Há pouco tive numa banca de mestrado da Leandra, que é quilombola aqui da região, e que trabalha, né, com mulheres negras, que pesquisa mulheres negras quilombolas, e foi uma pesquisa linda e potente, né, e essa sensibilidade, ela só é possível porque, né, porque está sendo feita por uma mulher negra quilombola, né, então, acho que tem isso também, né, essas histórias, elas nos tocam de maneira diferentes também, né, e, né, fico muito feliz, estou aberta para a gente pensar, né, em várias outras possibilidades, como eu falei, porque acredito numa educação étnico-racial, e essas histórias precisam estar dentro da sala de aula para que a gente tenha, de fato, uma sociedade que seja, né, democrática, né. Muito obrigada a todos, né, vi vários amigos aqui, fico muito feliz, e amigas, uma boa noite, e aí para quem quiser comprar o livro, não sou eu que estou vendendo, pode mandar e-mail para claudiamolê@yahoo.com.br, que a gente combina, né, o envio pelo correio. Muito obrigado, Cláudia. Depois a gente coloca nos comentários o e-mail e as possibilidades para adquirir a obra, mas certamente tu estará sendo convidada para a próxima feira do livro presencial de Mostardas. Nós, com certeza, teremos muito orgulho em te convidar para que tu estejas presente, né, fazendo um lançamento físico desta obra aqui no município. Mais uma vez, te agradeço aí pela disponibilidade. Hoje, 30 de novembro, último dia do mês de novembro, novembro negro, novembro da igualdade racial, novembro da consciência negra, né, o novembro em que nos dedicamos, né, a falar das nossas lutas, né, a falar das nossas crenças, mas, sobretudo, um mês dedicado, né, à consciência. Né, e eu destaco muito que a promoção de políticas de igualdade racial, né, ela passa, né, por uma mudança de comportamento, por uma mudança de atitude,
e pela uma mudança a partir do reconhecimento. Né? E por muito tempo, os negros foram invisibilizados na história, nas políticas públicas e na vida. Então, quando a gente tem materiais, quando a gente tem documentos, quando a gente tem produções como esta, a gente fica muito feliz e, então, mais uma vez, te agradecer e destacar que nós aqui em Mostardas temos muito orgulho da pesquisadora, da doutora Cláudia Daiane Moletti, né, por tudo que ela representa para a ciência, por tudo que ela representa para o litoral negro. Então, mais uma vez, agradecemos também a todos que nos acompanharam, né, nesta live, a gente que montou meio que na corrida, assim, o mês de novembro é ao mesmo tempo em que a gente não pode aglomerar, o mundo virtual nos consome, né? A gente parece que não dá conta da quantidade de agendas e tarefas e atividades, mas conseguimos fazer essa atividade, né? E tivemos aí uma boa participação de muitas pessoas, né, daqui de Mostardas, muita gente mesmo. Então, ficamos muito felizes por isso. Desejamos uma boa noite a todos e todas, e certamente, né, terminamos com chave de ouro o Novembro Negro, o mês da igualdade racial. Boa noite a todos, boa noite, Cláudia. Fiquem todos bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais.